12, verso de número 5, eu quero pregar sobre o tema elementos de uma igreja poderosa. Elementos de uma igreja poderosa. Só o verso 5 do capítulo 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou repetir de novo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eis aqui a semente preciosa que é a tua palavra. Continua falando aos nossos corações, Senhor Pai, por intermédio da tua preciosa palavra. Nós já estamos aqui, Senhor Pai, felizes porque o Senhor tem falado desde o começo deste culto. Temos sentido a tua presença, Pai. E agora fala uma vez mais, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Podeis se assentar os que estão de pé. O tema hoje é elementos de uma igreja poderosa. O início da igreja primitiva, irmãos, foi marcado por uma grande perseguição. A igreja primitiva passou por um período de perseguição e essa perseguição foi necessária para o crescimento, a propagação e a evangelização do primeiro século. A igreja primitiva estava concentrada em Jerusalém, os discípulos em Jerusalém, os apóstolos em Jerusalém. Mas a perseguição foi necessária para que ela saísse dos quatro cantos de Jerusalém e pudesse alcançar mais regiões ao seu redor. Então, eu aprendo que, às vezes, as perseguições que nós passamos no nosso âmbito natural, mediante a fé que nós professamos e a fé que nós cremos, ela é necessária para um crescimento, para um amadurecimento e para um desdobramento e desenvolvimento da obra do Senhor. Talvez você não está entendendo porque, por causa da sua fé, você passa perseguições. Por causa da tua fé, você passa guerras. Por causa da tua fé, você sofre confrontamentos. Mas isto é necessário para que a obra de Deus, ela seja feita. Para que a obra de Deus, ela tenha crescimento. A igreja do Senhor, principalmente nos dias atuais, ela já está começando a sofrer algumas perseguições. Principalmente no nosso âmbito natural, social. Quem acompanha jornais, quem acompanha matérias. São tantas coisas que estão querendo inserir e fazer com que a igreja bote goela abaixo e aceite para fugir dos seus princípios, da palavra de Deus. A igreja, ela nunca vai mudar a sua maneira de ser. A igreja nunca vai mudar a sua maneira de pregar. A igreja nunca vai mudar a sua maneira de existir. Pecado é pecado e acabou. Pecado é pecado e tem que ser combatido. O pecado tem que ser combatido. O pecador, ele é amado por Deus depois de ser convertido. Deus abomina o pecado. O pecado é que transgride a lei de Deus, transgride a graça de Deus. Mas o Senhor, Ele ama a sua criatura, aquilo que Ele criou. Então a igreja primitiva, para sair dos quatro cantos de Jerusalém, precisou passar por uma perseguição, para que assim as pessoas, as nações pudessem ser alcançadas, evangelizadas e conquistadas. E o evangelho de Deus pregado a todos. Mas eu quero aqui destacar, irmãos, alguns elementos que tornam a igreja poderosa. O primeiro elemento que torna a igreja poderosa, de uma igreja poderosa, se chama comunhão. Uma igreja poderosa, ela tem comunhão. Em Atos capítulo 2, verso 45 e 47 diz: e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, a igreja
em comunhão, ela é unida. A igreja em comunhão, ela vê a necessidade das pessoas e ela se movimenta para poder socorrer o necessitado. A igreja poderosa na terra, a comunhão faz com que ela não seja voltada para si mesma, ou as pessoas voltadas para si mesmo, mas as pessoas repartem, compartilham, ajudam. E a comunhão faz parte de uma igreja poderosa. Eu preciso falar isso para alguém. Se você acha que você é poderoso, se você acha que você faz parte de uma igreja poderosa, e a igreja que eu falo aqui é uma igreja que um dia vai morar no céu, se você faz parte dessa igreja, o primeiro elemento que não pode faltar na tua vida é a comunhão. Existem pessoas nos nossos dias atuais que não têm comunhão uns com os outros. E depois ainda bate no peito, um dia eu vou morar no céu. Não vai. Se você não tem comunhão, você não vai para o mesmo lugar que os que têm comunhão vão. A igreja de Cristo é poderosa porque ela tem comunhão. O segundo ponto que eu quero destacar: a igreja de Cristo, ela é poderosa porque ela tem autoridade. Jesus disse para Pedro: Pedro, és Pedro. Petros, do grego, significa pedra pequena ou lasca da pedra. Ou seja, és Pedro. E sobre esta pedra, a rocha, Jesus não está dizendo para Pedro, Jesus está dizendo para ele agora. Sobre esta rocha, eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Então quem é a rocha? É Jesus. Quem é a pedra de esquina que liga os dois pontos? Jesus. Pedro é a lasca que saiu da pedra, ou o pedaço que saiu da pedra. E Pedro está dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem autoridade na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a igreja tem sobre ela a sua coluna e baluarte, que é Jesus, o detentor de toda a autoridade. Ou seja, a igreja, ela pode passar a perseguição que for, a igreja pode passar o levante que for, a igreja pode passar os desertos que for nessa terra, mas nada para a igreja que Jesus levantou, aleluia. Nada para a igreja que está sob a autoridade de Cristo, aleluia. O homem pode inventar leis, o homem pode criar e modificar o sistema, mas o homem não para a igreja que foi formada por Cristo Jesus, aleluia. Você sabe por que a igreja está de pé mais de 2000 anos? É porque quem fundou a igreja não foi lei humana, quem fundou a igreja foi Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Se não fosse Deus, se não fosse Jesus que tivesse estabelecido a igreja na terra, nas primeiras perseguições lá atrás ela já tinha acabado. Aí tem gente que acha que eu vou parar a igreja, eu vou calar eles, eu vou parar eles. Cala nada, para nada, porque quem levantou a igreja e é o alicerce da igreja é Jesus Cristo, aleluia. Então a igreja, que ela é poderosa, ela tem autoridade, e ele delegou autoridade aos seus escolhidos. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja tem poder para expulsar demônio, a igreja tem poder para colocar a mão no inferno e curar, a igreja tem
tem poder para, se alguém tentar alguma coisa do mal, pode vir o que vier, meu querido, pode vir feitiçaria, pode vir o que vier lá fora contra a igreja, não para a igreja de Deus. Ei, pode, pastor, mas colocaram meu nome lá na encruzilhada. Você serve um Deus que é detentor da autoridade. Pastor, mas fizeram um trabalho ali, um trabalho acolá. Ninguém mexe com quem tem autoridade, e a autoridade delegada pela sua vida vem através de Deus. Pode levantar capeta, inferno, demônio, não para quem serve a Ele, não para quem adora a Ele, não toca em quem tem a marca de Cristo sobre a vida. Urabau, Eric, Res, Sinal, Arava, Surikeminai, Urabaia, Reminácia. Eu quero ver quem vai parar eu de pregar contra o pecado, irmão. Mas estão implantando leis. E daí? Eu disse hoje na escola: se vier me prender, defenda-me. Mas eu não negocio os valores da palavra. Não. A igreja tem autoridade, a autoridade está dada por Cristo. E foi Jesus mesmo que disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê, meu irmão, vive sinal. Quem crê, vive vitória. Quem crê, vive bênção. Quem crê, vive cura. Quem crê é libertado. Quem crê, meu querido, é livrado. Quem crê, vive o sobrenatural de Deus. Ei, meu querido, aí Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu te dou autoridade, se você crê, para expulsar demônio. Eu dou autoridade, se você crê, meu querido, para que, se alguém tentar um mal contra a tua vida sem você perceber, nada vai acontecer com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, não está nem no esboço aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo acaba de sofrer um naufrágio. Presos estão ali na ilha de Malta. Eles decidem fazer uma fogueira porque o frio era grande. Paulo, ele vai pegar gravetos para poder ajudar a aquecer a fogueira, para o fogo não apagar. E o texto vai dizer que quando Paulo chega com aqueles gravetos no fogo, uma víbora que estava lá, quando sente a presença do fogo, pica Paulo e as pessoas que estão ali. Este homem está destinado à morte. Ele se salvou do naufrágio e agora vai morrer picado por uma cobra. E o texto vai dizer que todos esperavam que Paulo inchasse e caísse duro. Mas o texto vai dizer: foi passando o tempo, foi passando a hora. O texto diz que não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque os sinais seguem aqueles que crêem. Ei, a serpente até picou Paulo, a víbora até picou Paulo, mas o projeto de Deus na vida de Paulo é: ainda não acabou a tua história. Você vai fazer muito mais na minha presença. Não é essa cobrinha de Araque que vai te parar, não. Não é essa víbora de Araque que vai te parar, não. Não é essa serpentinha que fica mexendo a língua que vai te parar, não. Nada para quem serve a Deus, aleluia. Nada para quem faz parte de uma igreja cheia da presença de Deus. Pastor, está falando mal de mim. Deixa mexer a linguinha. Deixa picar. Mas não vai acontecer nada com você, porque você é guardado por Ele. É guardado por Ele. É preservado por Ele, aleluia. Estevão era cheio de autoridade na palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 a 10, diz assim: e Estevão, cheio de fé e poder. Estevão tinha fé e tinha poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão tinha autoridade
poder e fazia prodígios e sinais por causa do que estava dentro dele, da autoridade que estava dentro dele, da presença que estava sobre ele. Pastor, isso bastou? Não, meu querido, porque a Bíblia revela que por causa da sua pregação, do Evangelho, da sua palavra, da palavra de Cristo, intentaram contra a vida dele, para matar Estevão, porque eles não podiam resistir a um homem cheio de autoridade. Eles não podem resistir, irmã Andréia, a uma mulher cheia de autoridade. Eles não podem resistir, jovens, a um jovem cheio de autoridade. Eles não podem resistir, obreiros, a obreiros cheios de autoridade. Eles não podem resistir, igreja, a uma igreja cheia de autoridade. E para ter autoridade tem que andar no centro da vontade de Deus, de acordo com a palavra. Estevão era cheio de autoridade e ninguém podia refutar o que ele pregava, porque ele tinha autoridade e poder do céu sobre a sua vida. O Espírito de Deus, o Espírito Santo estava sobre a vida de Estevão. Então eles conspiraram entre eles para descredibilizar que Pedro havia blasfemado contra Deus. E o texto sagrado nos diz que ele foi levado para fora da cidade e ele começou a ser apedrejado. Mas a palavra de Deus também nos revela que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o alto, ele vê o céu aberto, ele vê o filho em pé à direita do Pai. Ele estava levando pedrada, mas não negou o nome de Jesus. Ele estava lá sofrendo morte, eram os últimos suspiros de Estevão, mas mesmo em meio a ser apedrejado, mesmo em meio a sofrer a perseguição por pregar a palavra, Estevão estava lá olhando para o alto, as pedras vindo de todo lado, e ele vendo o céu aberto e o filho assentado em pé à direita do Pai. O que é isso? Você pode até estar passando luta, você pode até estar sendo perseguido, igreja do Senhor, mas o céu está aberto para você, e você não vai enxergar as pedradas, mas você vai enxergar o Pai, você vai enxergar o Filho, você vai enxergar o Pai, você vai enxergar o Filho, porque a presença do Filho não nos deixa sentir as pedradas que levamos. Então, a igreja tem comunhão, a igreja tem autoridade, e uma igreja poderosa, ela tem sinais. Então a igreja poderosa, ela tem comunhão. A igreja poderosa, ela tem autoridade. E a igreja poderosa tem sinais. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que o inferno fica furioso contra a minha e contra a tua vida. Porque nós fazemos parte de uma igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo a placa, eu falo a igreja coletiva, aquela que vai morar no céu com todos os cristãos do mundo todo. Ela, aonde passa, sinais acontecem. Aonde ela é inserida, pessoas são curadas, pessoas são libertadas, pessoas são transformadas, pessoas são restauradas. A igreja do Senhor, ela tem sinais sobre ela. Atos capítulo 3. Pedro e João estavam indo à hora nona, a hora da oração. E um paralítico estava ali, um coxo, que era colocado ali, sempre, na porta do templo. Ele vai pedir esmola para eles. E o que a palavra de Deus nos diz? Que Pedro, fitando os olhos para ele, e João diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. O que você quer no âmbito natural eu não tenho para te oferecer, mas eu tenho uma autoridade que está sobre a minha vida. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Ei, Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, mas Pedro tinha uma autoridade dos sinais que seguem aqueles que crê. Aquele coxo se levantou, começou a andar e entrou para dentro do templo para adorar, aleluia. Porque quem recebe promessa, quem recebe vitória, quem recebe bênção da paz do Senhor, ele não sai para fora, mas ele entra para dentro para adorar a Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 8.
Filipe pregava em Samaria, porque quando a igreja sofre perseguição por causa da morte de Estevão, o evangelho começa a sair de Jerusalém, do centro, e vai começar a ser compartilhado nas regiões. Filipe vai para Samaria, Filipe evangeliza Samaria, ganha Samaria, e a palavra nos diz que Filipe pregava em Samaria e o povo ouvia a palavra e viam os sinais que eram realizados. Isso aqui é Bíblia, irmão. O povo ouvia a palavra e via os sinais que aconteciam. Era Filipe falando de Jesus, era Filipe falando da salvação, era Filipe falando do reino de Deus, e os sinais acontecendo no meio do povo. Era Jesus curando, era Jesus libertando, era Jesus transformando, era Jesus restaurando, era Jesus salvando, era Jesus fazendo. Por quê? Porque o poder estava na palavra. Deixa eu dizer algo para esta geração, principalmente a que vai ouvir depois pela live. O poder não está no ser humano. O ser humano nunca teve poder algum. Mas o poder está na palavra. O que convence o homem do pecado e do juízo é a palavra. O que tira o ladrão lá do mundo é a palavra. O que faz um bêbado deixar de se embriagar é a palavra. O que faz um viciado se libertar é a palavra. O que faz um briguento ficar calminho é a palavra. Porque quando a palavra entra, já não sou eu que sou dominado mais pelo meu corpo, pela minha carne, mas é o Espírito Santo de Deus que domina o meu ser interior. Aleluia. Então Filipe pregava em Samaria e o povo ouvia e via sinais. Atos capítulo 8. Atos capítulo 9. Aí se levanta o maior missionário da igreja primitiva. Porque em Atos capítulo 9, Jesus vai ter um encontro com Saulo, o perseguidor, aquele que queria parar a igreja, que queria acabar com a igreja, aquele que estava lá consentindo na morte e no apedrejamento de Estevão. Em Atos dos Apóstolos capítulo 9, ele vai ter um encontro com Jesus, vai ficar cego, vai a uma rua chamada direita, um lugar, mas aí alguém vai ouvir uma voz de Deus dizer: Ananias, vai até a rua chamada direita, porque lá tem um homem por nome de Saulo, vai lá até ele. Ananias vai dizer: Senhor, mas eu tenho ouvido muito falar desse homem, não é coisa boa não, esse cara persegue a igreja, esse cara corre atrás de crente. Eu gosto dos que correm atrás de crente, irmão. Eu gosto desses aí. Porque quando Jesus chega, cai do cavalo. Sabe por quê? Porque o Jesus pega o machão e faz ele, fica molenga. Você vai perseguir a minha igreja, Saulo? Aí ele vai ouvir uma voz que falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Ele está cego, não está conseguindo ver? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Saulo fica cego. Ananias escuta a voz de Deus e fala: Senhor, mas esse camarada aí é ruim, hein? O Senhor quer que eu vou lá mesmo? Aí Deus vai falar para Ananias: vai, porque para mim é um vaso escolhido. Pode estar ruim agora, mas na mão de Deus. Pode estar dando trabalho agora, mas na mão de Deus. Pode judiar agora, mas na mão de Deus. Pode perseguir agora, mas na mão de Deus. Pode correr atrás de você agora, mas na mão de Deus. Na mão de Deus, é um vaso escolhido, aleluia. Ananias, ele vai, impõe a mão sobre Saulo e é restituída a sua visão. Sinais. Atos dos Apóstolos capítulo 10. Agora a igreja sai dos judeus para alcançar os gentios, os povos não judeus. Pedro recebe uma visão de Deus.
E essa visão fazia com que ele enxergasse coisas com que os judeus não comiam. Mas Deus estava dizendo na visão: come, Pedro, come. Mas Senhor, isso aí é impuro, mas come. Aí Pedro vai ir até a casa de um homem chamado Cornélio. E quando chega na casa desse homem, não judeu, Cornélio já está esperando também, porque Deus havia falado com ele lá. E quando ele chega lá, e Pedro pega a palavra, aquelas pessoas recebem o Senhor na sua vida. E a Bíblia nos disse que eles foram cheios do Espírito Santo, e Cornélio foi batizado com o Espírito Santo, porque os sinais seguem aqueles que creem. Então, a primeira coisa de uma igreja poderosa é a comunhão. A segunda coisa que uma igreja poderosa tem é autoridade. A terceira coisa que uma igreja poderosa tem é sinais. E a quarta coisa, oração. Uma igreja poderosa, ela ora. A igreja de Cristo é marcada pela oração, pois o próprio Jesus deixou o exemplo de oração. Pois a oração produz a comunhão com o Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer que eles perseveravam em oração. Os discípulos, as mulheres, perseverando em oração, pastor Facinho. Esperando e dando credibilidade ao que o Pai, Jesus Cristo, havia dito para eles. Em Atos 2, eles estão em oração, e eles recebem o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Se você não ora, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E a oração não está condicionada se você vem na igreja orar. A oração está condicionada ao seu relacionamento dentro da sua casa com Deus. Porque quando nós falamos em igreja, é o coletivo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. É por isso que tem gente que vive do poder dos outros. Já percebeu que tem gente que vive do poder dos outros? É o crente 6 horas. 6 horas por mim? E a sua fé, onde está? Cadê a fé que você tem que Deus vai fazer um milagre na sua vida? É a turma dos 6 horas agora, é a geração dos 6 horas. 6 horas por mim? Faz essa oração por isso, faz essa oração por aquilo. Mas a pessoa não ajoelhou um dia para orar pela causa e pelo propósito. Por quê? Porque ela quer viver da oração dos outros. Uma igreja poderosa, e eu faço parte de uma igreja poderosa. Porque a igreja que vai morar no céu não tem placa, viu? Não. A igreja são os membros que fazem parte do corpo de Cristo, cujo Cristo é o cabeça. Então todos eles juntos compõem a igreja. No mundo inteiro. Aí não ora, não tem comunhão, não tem oração. Aí acha que Deus vai fazer milagre. Não vai fazer. Porque depende da oração dos outros. A igreja em Atos 2 está orando. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para ser revestido de poder precisa ter oração. Quer receber o batismo com o Espírito Santo? Você orou na sua casa hoje? Ou você está esperando alguém colocar a mão na sua cabeça daqui a pouco, na hora que a gente for orar para você receber? Você buscou? Você está buscando? Você está buscando que Deus abra a porta? Você está buscando que Deus dê o livramento? Você está buscando na sua casa que Deus opere um milagre? Porque a igreja está em comunhão e oração. Em Atos 2 ela está orando, começou com 500, mas só ficou 120. Mas os 120 receberam poder de Deus. Batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a vida deles, porque eles estavam orando ao Senhor em um propósito, em um objetivo, e não estavam sozinhos, não, era um orando com o outro, um orando com o outro, um orando com o outro. Senhor, derrama, Senhor, envia, Senhor, batiza, Senhor, coloca, Senhor, dá poder. Por quê? Porque eles estavam em oração unânime. Então uma igreja poderosa, ela tem oração. E agora eu entro na mensagem.
para encerrar. Oh, glória. O texto que nós lemos vai dizer que Pedro estava preso e a igreja? Pedro estava preso e a igreja orando. Irmão, se você soubesse o poder que tem a oração da igreja. Porque foi assim a história, ó. Resumindo para você entender. Herodes mandou prender Tiago. Matou Tiago. O povo ficou feliz, matou Tiago. Herodes gostou do negócio. Então eu vou fazer um negócio, eu vou prender Pedro também. Eu prendi Tiago, matei Tiago, o povo gostou. O povo adorou. Então eu vou dar alegria para o povo. Vou prender a Pedro, líder da igreja. E eu vou deixar o povo feliz. Pedro foi colocado na prisão, num calabouço, num lugar guardado por 4 quaternos de soldado. Sabe o que é 4 quaternos de soldado? Era Pedro aqui, 4 soldados dentro da cela, 4 soldados na porta da cela, 4 soldados mais para frente, 4 soldados mais para frente. Estava guardando o maior assassino da época. O camarada era ruim. Quem? Pedro. Não. Deram uma segurança blindada para Pedro de que nenhum dos piores assassinos da época teve. Eu acredito, na minha conjectura como pregador, precisava apanhar 4 dentro da cela, precisava apanhar 4 fora. Parece até que Pedro era o maior fugitivo. Herodes mandou fazer isso. Aí sabe o que aconteceu? Pedro está lá dentro da cela, vai morrer no outro dia. O que Pedro estava fazendo? Desesperado? Ai meu Deus, eu vou morrer. Porque tem gente que tem medo de morrer, irmão. Nunca vi crente com medo de morrer? Quem tem medo de morrer não sabe para onde vai. Ah, eu não quero morrer, eu tenho muita coisa para fazer na terra. Senhor, o Senhor quer me levar, hoje leva, que eu quero ir para o céu. Irmão, tem essa não. Desculpe, tá, mulher? Se Jesus me levar, eu prefiro estar com ele. Nessas horas eu escolho ele, tá bom? Irmão, nunca vi essa. Tem gente que tem medo de morrer. Crente com medo de morrer. Você não sabe para onde você vai, não? Não, tem muita coisa para fazer na terra. Ah, eu sei o que você tem que fazer na terra. Se aprumar e se consertar. Porque você não tem convicção para onde você vai. Não sou o pastor Nutella que fala que Jesus é amor. Jesus te ama do jeito que você quer. Desse jeitinho aí você vai. Não vai, não. A Bíblia não ensina isso aí, não. Mas Pedro está preso. Tem 4 soldados dentro. 4 soldados na porta fora. 4 soldados no meio do caminho. Mas 4 soldados lá para frente. E Pedro está lá, desesperado. Não! Pedro está lá dormindo, irmão. Mas como pode, irmão? Alguém sabendo que vai morrer no outro dia está dormindo dentro da cadeia. É quem sabe para onde vai e quem serve. Herodes estava dizendo assim para ele: eu vou te matar amanhã. Aí Pedro está lá, desesperado. Não, está dormindo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Pedro está dormindo. E sabe por que Pedro estava dormindo? Primeiro, porque ele sabia quem ele servia. E segundo, ele nem sabia que tinha uma igreja orando por ele. Eu imagino Pedro lá dentro da prisão dormindo, babando, e de repente está lá na casa da irmã Maria alguém orando: Senhor, um grupo de irmãos, livra Pedro da prisão. Senhor, entra com providência na vida de Pedro. Não deixa o nosso Pedro morrer. Não deixa, Senhor Pai, o nosso líder perecer. Não deixa que o inimigo leve a vida do nosso pastor. Era a igreja orando e Pedro preso. Aí a Bíblia nos mostra que Pedro está lá dormindo. Um clarão de luz entrou no ambiente. E Pedro está o quê? Dormindo. Irmão, olha que coisa linda. O cenário bíblico é perfeito, irmão. Aparece um clarão de luz, porque um anjo desce lá e Pedro está babando. Aí o texto revela o quê? Que Pedro não vai acordar. Não. Deus desceu, Pedro não acordou. O clarão veio, Pedro não acordou. Precisou onde fazer isso aqui? Pedrão, acorda aí.
Por quê? Quem tem segurança do Deus que serve, pode descansar a cabeça no travesseiro e dormir. Tem gente que está preocupada, estão preocupados, Senhor, amanhã vão correr atrás de mim, Senhor, amanhã vão fazer isso, Senhor, descansa a cabeça no travesseiro, reclina a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque você serve um Deus que te livra, você serve um Deus que cuida de você. E eu vou ler o texto para você acompanhar comigo, aleluia. Porque é Bíblia, irmão. Isso aqui é Bíblia. A coisa mais linda é a Bíblia, irmão. Atos 12. Pedro, olha aqui. E eis que sobreveio, verso 7 do 12. O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou. Ou seja, a luz veio, o anjo desceu, Pedro não despertou, Pedro só foi despertar depois que o anjo tocou. Isso é lindo demais, irmão. E o anjo tocou dizendo, levanta-te depressa. E quando ele disse, levanta-te depressa, caíram das suas mãos as cadeias. Espera aí. Pedro está lá com 4 soldados dentro, 4 soldados fora, com mais um monte de soldados, 16 soldados, para prender ele, ainda estava dormindo algemado. Quando o anjo tocou, levanta-te depressa, caíram as cadeias. Por quê? Porque quando o anjo diz, levanta-te depressa, é porque o livramento já veio. É porque a vitória já veio. E o texto sagrado vai dizer que Deus vai dizer para ele, põe a sandália, põe a cinta, põe a capa e vamos embora, Pedro. Aí, Pedro vai passar por todos os soldados e nenhum deles vê ele. Pedro vai chegar no portão principal, que é um portão de ferro, que precisava de muitos homens para abrir, irmã Andréia. E sabe o que acontece? Quando o anjo chega e o portão, Pedro chega na porta de fora do presídio. E quando chega na porta de fora, o anjo vai levar ele em casa? Deus vai levar ele em casa? Não. Daqui para frente é com você. Eu te livrei até aqui. Agora o caminho que você vai seguir depois do livramento é com você. Pedro volta para casa dormir? Não, Pedro não volta para casa. Parece que o Espírito Santo estava incomodando Pedro. Eu acho que eu vou lá na casa da irmã Maria lá. Estou incomodado de ir na casa da irmã Maria. Estou conjecturando para você entender. Eu vou lá na casa da irmã Maria. Vou lá fazer uma visita para ela pastoral. Quando Pedro chega lá, irmãos, isso aqui é lindo demais. Quando Pedro chega lá, e considera, aqui vamos continuar aqui E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Está vendo? Você achou que foi o homem que criou a porta automática, irmão? Aqui, na Bíblia já, abrindo sozinha. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos e oravam. Pedro falou, vou para a casa da irmã Maria. Mal sabia ele que eles estavam lá, reunidos, em oração, pela vida de Pedro. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito. Porque quando a igreja se une em oração, tem poder de Deus. Quando a igreja se une em oração, Davi tem livramento. Quando a igreja se une em oração, tem vitória. E quando Pedro chega lá, Pedro bate na porta. Mas Pedro perseverava em bater. Pedro bate na porta, uma moça chamada Rode abre lá. Ela vê Pedro, ela fecha a porta e vai chamar, viu? Pedro está lá fora. Aí alguém vai lá, para de graça. Pedro está preso lá, Herodes prendeu Pedro. Você acha que Pedro está lá fora? Não, Pedro está lá fora. E ninguém estava dando ouvido para a moça. Aí de repente alguém vai lá, abre a porta. Aí o Pedrão, paz do Senhor, irmão.
Vai, Pedro, é você mesmo, Pedro. Por quê? Porque Deus havia dado o livramento para Pedro por causa de uma igreja que perseverava em oração. Quando a igreja ora, irmão, ela tem poder na terra, porque lhe foi dado no céu, aleluia. Quando a igreja ora, a prisão cai por terra. Paulo e Silas estavam presos orando, um orava, o outro adorava, e o texto diz que de repente um terremoto aconteceu, aleluia. As prisões se moveram, houve um tremor, as cadeias caíram, e o Senhor livrou Paulo e Silas daquela prisão. Por quê? Porque quando a igreja ora, tem vitória. Quando a igreja ora, tem resposta. Quando a igreja ora, tem milagre. Quando a igreja ora, tem bênção. Quando a igreja ora, tem poder. Quando a igreja ora, tem sinais. Quando a igreja ora, tem comunhão. Quando a igreja ora, tem avivamento. Quando a igreja ora, tem visão de Deus. Quando a igreja ora, algo sobrenatural acontece, aleluia. A igreja na terra é poderosa, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, aleluia. Você faz parte da igreja de Cristo. Você faz parte da noiva do Cordeiro. Então que esses elementos não faltem na sua vida: comunhão, autoridade, sinais, oração. Porque tudo isso faz com que o poder de Cristo seja manifestado em sua vida, pelo poder da palavra de Deus. Quando alguém falar para você que a igreja ela é limitada, mostra a Bíblia para ele, mostra a Bíblia para ela. O Sinédrio não parou Jesus, os judeus não pararam Jesus. Pastor, o que era o Sinédrio? Era o STF da época. Não parou Jesus. A cruz não parou Jesus. Ninguém parou Jesus. E você acha que vai parar a igreja de Cristo? Não vai parar. Porque a igreja ela está debaixo de uma autoridade de Deus. Meus irmãos, a nossa mocidade agora vai adorar. Enquanto a mocidade adora, eu quero convidar você que quer receber batismo com o Espírito Santo. Enquanto elas estiverem adorando, você vai vir para frente para o altar.